Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Vamos já, porque você já viu a capa, você já viu o título, você já sabe que o tema de hoje, por conta inclusive dos, espero não estar errando, né? É o número 60 do encontro da CNBB, né, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Mas o que gerou a polêmica não é nem o encontro que está ocorrendo, né? O que está gerando a grande polêmica foi um documento do Grupo de Análise de Conjuntura da CNBB, que saiu no dia 14 de abril. Esse texto não estava disponível, não era para ter saído antes e por algum motivo ele foi vazado. A gente já vai falar de todas essas coisas. O nome do texto é Os Grandes Desafios da Sociedade Brasileira, uma análise de conjuntura, né, feito pelo Grupo de Análise de Conjuntura. Primeiro, é bom a gente já começar e explicar algumas bases do vídeo de hoje. Primeiro, eu não tenho a intenção, né, de já dar, né, os títulos e epítetos e apelidos aos bispos ou à CNBB, existe uma crítica que será feita aqui. Se chegar, eu espero que eles vejam que o tom será respeitoso, então eu quero evitar neste momento, não porque não possa, não porque não esteja certo ou errado, não é esse o ponto, mas para que ao primeiro olhar do vídeo já não se faça a rotulação, né, do lado daí, deste lado aí. Já não faça, é mais um que vai vir com discursos odiosos contra nós. Não, né? Eu li o texto, inclusive já de imediato vou informar, este texto está informado na sua primeira nota de rodapé de que este texto é um produto da equipe de análise de conjuntura da CNBB, é um serviço para a CNBB. Não representa, contudo, a opinião da conferência. Isso precisa ficar claro. Eu vou já dar o meu parecer sobre isso, né? Mas eu queria, antes de mais nada, né, mostrar que a intenção é que nós possamos responder e explicar, né, a impressão que eu tenho. Eu vou fazer desta maneira, né? Porque eu sei que algumas pessoas vão dizer, não, existem mal intencionados. Pois então, eu não vou partir desta premissa, eu vou partir dessa premissa que todos os bispos estão de boa vontade, né? Por uma visão talvez inocente, talvez não, aí nós vamos discutindo durante o vídeo, né? Então, isso aqui é um questionamento, tá? Algumas coisas sim, eu tenho uma crítica muito séria a respeito do que a equipe da análise de conjuntura fez, né? Porque ela adota uma linha que é tudo que eu estou criticando aqui, né? Vocês vão ver, e aí ela cai por um lado. Sim, ela tem uma tendência, essa equipe de conjuntura, e eu já sei que teve a coletiva de imprensa da CNBB e teve a grande pergunta da CI Digital, que todo mundo, né, viralizou. E eu falei, eu quero a resposta. E me mandaram a resposta tem mais ou menos 4 minutos e meio. Que basicamente a pergunta foi, por que todo esse questionamento tal não vai para algo transcendente? Então, a explicação geral dos bispos, porque cada um falou um pouco, mas estou dizendo, sim, nós trabalhamos o transcendental, trabalhamos aquilo que é para a salvação das almas, mas como está no catecismo da igreja uma questão social, nós também estamos falando do social, porque nós não podemos deixar de olhar para esta questão. Assim como aí até mencionou que os bispos rezaram juntos o Santo Terço, além da Santa Missa, que eles fizeram outras orações e estavam dispostos e têm chamado nas suas dioceses o povo à oração, né, à meditação. Amém. Muito bom. Então tá bom, tá respondido. A pergunta muito boa, a resposta um pouco evasiva, né? Pois talvez o cara da CI Digital
não deu a base, né? Falou, por que vocês estão dizendo isso? Isso aqui está parecendo... inclusive a pergunta dizia desta maneira, né? Por que o texto é marcadamente... Isso não foi respondido pelos bispos. Marcadamente de esquerda, e os senhores bispos estão apenas governando para um grupo de pessoas, então se houverem católicos que não pensam igual, eles não são pensados. Isso não foi respondido, né? Mas eu não tenho como responder isso. Isso aí eles que respondam. Acredito que não, né? Acredito que não, mas tenho aqui algumas premissas do porquê. Então, hoje eu vou explicar para os senhores, todo mundo, partindo de um princípio. Vamos partir deste princípio. Só existem duas chances, depois do que eu li aqui, com esse texto, do que pode estar acontecendo. Primeiro, eu vou desconsiderar as equipes, as pessoas, né? Porque um monte de gente envolvida, e até se você pega a equipe de conjuntura, tem alguns padres, né? Tem um bispo, mas tem um monte de gente, tem assessor de política, tem um monte de gente da PUC, da Unicap. Então, estas pessoas de universidades muitas vezes têm realmente uma linha política, e isso até as universidades mesmo falam, mais à esquerda, né? Então, não era difícil se imaginar que a análise de conjuntura tivesse esse espectro político mais apresentado dessa maneira, mais de linha de esquerda, ok? Então, o primeiro problema é este. O primeiro problema que a gente enfrenta é a análise de conjuntura que a CNBB vai analisar, vai ler e vai discutir, já possui um viés. Por que é que a CNBB só determinou um viés político quando uma das coisas discutidas no texto é a tal da polarização e vista de modo ruim, né? Isso falando do mundo todo, visto de um modo ruim, porque aí não há um projeto de sociedade. Peraí, eu até entendo, eu até entendo que vocês queiram, né? A CNBB queira uma análise de conjuntura feita por ditos especialistas, né? Tem um monte de gente ali, quem sou eu para dizer se eles sabem ou não sabem? É capaz de eu sentar com eles e eles saberem muito mais do que eu. É muito provável, tecnicamente, historicamente, né? Ele vai falar, não, mas não... Ok. Mas, na hora do papel, na hora que a coisa foi pro papel, ela chegou com uma conclusão e com uma linha política, com direcionamento. Mas espera aí, se eu estou defendendo um espectro político, ou estou partindo de um espectro político, e eu estou reclamando da polarização, o que eu estou querendo? Hegemonia. Então eu estou dizendo que tem que ter hegemonia de um lado. Se eu já estou com um lado adotado, o que é que eu quero? Eu quero a hegemonia daqueles que pensam como eu. Então nós já temos um problema aí no texto. O texto já cai num problemão por causa disso. O primeiro problema do texto é esse, né? Se, quando a gente lê o texto, você percebe realmente esse espectro político. Mais à esquerda. À esquerda. Não é nem só mais à esquerda, é à esquerda. Ele parte desse princípio. Que agora existe pelo menos uma esperança, existe um diálogo, existe isso, existe aquilo. Antes não tinha nada disso. Antes tinham problemas. Agora tem soluções e alguns desafios. O que se percebe é isto. O texto deixa no seu resumo essa ideia, né? E aí, eu não sei exatamente o que os bispos esperam. Porque aí eu só posso pensar duas coisas. Ou os senhores bispos sabem do que estão fazendo, têm consciência disso, e estão adotando essa linha, indiferente se mas está adotando só por uma linha. Eles entendem que esse é o certo. Mas eu vou trazer uma coisa aqui do que eu penso daqueles que talvez não sejam, porque eu vejo alguns bispos que realmente, quando falam, não parecem ser de esquerda. Tem uns que realmente parecem muito, né? Já vi vídeos aí, os caras em cima de aqueles carros
não é carro alegórico, é carro de som, né, bem grandão, aí tá um negócio do MST e tal, e ele falando lá, né, partidos de esquerda, pessoal levantando bandeira e fazendo discurso. Então me parece que bispos assim estão realmente mais alinhados. Mas eu vejo uns que não são, que não têm realmente esse direcionamento, ficam até muito incomodados, ficam chamando a gente de comunista, que absurdo, eu sou um bispo da Igreja Católica e tal. Então é um outro problema. Existe um outro problema que ao ler, ao ver todas as fontes mencionadas, né, todo mundo que está lá envolvido em universidade, né, e principalmente, é lógico que eles não iam deixar de falar, vai entrar nas próximas semanas, Leandro, assunto sobre a lei das fake news, muito provavelmente, porque eu sou hoje, né, você está assistindo o vídeo, está tendo a votação, não sei se vai terminar hoje, se não vai, mas a tendência é de uma aprovação. Eu não sei o texto todo, isso eu vou analisar depois, mas eu acho que passado o dia de hoje, dependendo, caso aprovado, muitos vídeos meus correm risco, mesmo eu sendo um canal pequeniníssimo, desconhecido para o grande público. Existe uma grande chance de muitos vídeos meus nas próximas semanas deixarem de existir. O canal pode ser banido? Acho que não, acho que eu sou muito pequeno para alguém se preocupar, né? Mas sei lá, né? Às vezes acontece. Então, fake news vem aí, né? Em breve a gente vai falar disso com mais detalhes. Mas esse tema é tratado no texto. E aí eu penso o seguinte, eu tenho percebido de diversos órgãos, como a própria CNBB, mas, por exemplo, a gente percebe em grupos gerais, assim, de empresas, clubes de esporte, né, futebol e tudo mais, uma tendência, mesmo com hoje a internet possibilitando, inclusive da própria empresa, do próprio clube e de outros, uma possibilidade de cortar o intermediário e falar diretamente com o seu público, eu percebo que muitas destas autoridades, presidentes de clubes, presidentes de empresas, outras pessoas, tentando permitir o intermediário que sempre foi, e descredibilizar outros intermediários. O que eu quero dizer com isso? Hoje você tem na internet jornais que não eram conhecidos e que cresceram. Você tem os tais influenciadores. Você tem grupos que trazem informações, e não são informações mentirosas, porque quando se pega e diz assim, tudo que está na internet é mentira, é lógico que isso aí é o mesmo problema que tivemos alguns anos atrás, quando o pessoal do táxi estava sendo, vamos dizer assim, prejudicado pelo pessoal do aplicativo. Porque o pessoal do aplicativo chegava mais rápido, era mais barato, tinha muito mais possibilidade e atraía muito mais. É o que está acontecendo hoje. Ainda está acontecendo isso, apesar de que, né, os grandes veículos comuns da imprensa hoje estão aí. Você consegue, né? Eles têm canais, eles já aprenderam a se comunicar mais, né, com as pessoas, não apenas, né, aí falando de mídia em geral. Por exemplo, vamos pegar um negócio bem antigo só para ficar claro o que eu quero dizer. Por exemplo, a Fórmula 1. A Fórmula 1 antigamente não tinha um diálogo bom com as pessoas da internet. Hoje, né, tá em tudo quanto é aplicativo. Então quem gosta de Fórmula 1 consegue, né, ver série, ver o que está acontecendo, assistir a corrida, ver imagens, saber de uma escuderia, de outra. Então o negócio cresceu, né, cresceu dentro das redes. Mas me parece que órgãos como, por exemplo, a CNBB ainda tem uma dificuldade tremenda para fazer isso. Quando se fala muito, né, a gente vê muito nos documentos eclesiais, tal, diálogo, mas a dificuldade do diálogo, principalmente de grupos muito grandes, é imensa. E aí eles ficam chateados quando o pessoal critica, né? Por que você está dizendo isso, Leandro? Porque as fontes utilizadas
pela análise de conjuntura, pelo grupo da análise, são fontes que vão ser chamadas assim de fontes, não é fontes básicas, mas são as fontes de sempre. Então vai estar lá sites, né, como por exemplo da Globo ou de algum outro grupo, né, de imprensa já conhecido, e não se vai atrás de outros pontos de vista que discordem. Então este é um problema, porque quando eu vou fazer alguma coisa aqui, eu leio os autores que eu não gosto, para poder ver, velho, vamos dar margem para a pessoa saber se ela está certa. Eu não concordo com esse negócio de não, vamos desconsiderar, né? Tem que enxotar. Não, peraí. Primeiro eu quero entender o que essa pessoa está dizendo. Então eu sempre vou atrás do que estão dizendo, dos que concordam comigo, dos que discordam de mim. E daí eu vejo, não, parece que aqui ele tem razão nisso. Ó. O negócio não é como alguns estavam alegando. Mas também não parece que é bem desse jeito não, porque ele está adotando um tom e puxando para um negócio que já não é mais o que estava o factual, já parece narrativa. E me parece que esse é o problema, porque a linguagem do documento é igualzinha à linguagem de jornal, é a mesma opinião, e aí começou a me preocupar de que como é que vocês vão, né, como é que a CNBB vai dar uma resposta verdadeiramente cristã se a base de apoio são os jornais comuns que a gente lê e que já tem um viés. Mas Leandro, eles não têm outro lugar. Realmente, se você fizer um trabalho de faculdade, se você fizer um trabalho de escola e você não colocar estas fontes, porque elas vão ser chamadas de fontes oficiais, e de certo modo existe certa razão nisso, por quê? Porque se você fizer daqui 50 anos um trabalho escolar e você procurar fontes, não vai valer uma fonte qualquer. Peguei de um site lá que pegava informações de sites diversos. A pessoa vai falar, olha, mas eu não conheço, a faculdade não reconhece essas fontes, né? Elas não dão. Então elas vão naquilo que é considerado imprensa oficial. Aí pegando aquilo que é imprensa oficial, o problema não é o fato ocorrido, o problema é a interpretação feita. E aí a gente não tem muito para onde correr. Por quê? Nós temos alguns problemas aí e que dia após dia os caras andam mexendo e nós vamos fazer 10 anos de 2016. E eu ando preocupado, eu vou explicar, não tem nada a ver com o fato ocorrido, mas eu vou explicar. Eu ando bem preocupado com 2016, por quê? Porque eu tenho percebido uma atuação da imprensa como um todo para confirmar uma coisa que nunca foi dita, para afirmar que 2016 foi golpe, né? E não foi, né? Por quê? Porque quando você faz, né, alterações contábeis, você movimenta valores e você não consegue, né, no fim das contas você coloca a tua empresa em risco, né? Você faz as tais contabilidades criativas aí que não podem ser feitas. Se isso passa, se você fosse dono de uma empresa, apresenta números que demonstram, né, que você está mascarando números, isso é um crime. E empresários, porque ele vai estar enganando, né, ele enganará as pessoas da Bolsa de Valores que não vão poder investir, quer dizer, que se investirem, primeiro parecerá que ganharão dinheiro, mas depois, quando descobrir que tem uma fraude, vão perder muito dinheiro. O contador e o dono da empresa vão presos. A Dilma foi impeachmentada e sequer perdeu seus direitos políticos, porque inventaram depois algo como um prêmio de consolação. Olha, né? A gente não queria, mas chegamos nesse ponto, então vamos fazer assim e tal. Inventaram um negócio lá, né? Lewandowski, que está saindo
do STF inventou essa. Então, nós temos aí um problema. Até que ponto hoje é confiável os meios de comunicação a partir do momento que eles começam a perder espaço, a serem confrontados pela internet, e foram confrontados da seguinte maneira: eles falavam, a internet falava assim, mas olha o vídeo aqui, olha o fato ocorrido. O fato ocorrido, não a narrativa, não a sua interpretação. Então esse era o grande problema. Então eu não sei qual vai ser o futuro dos trabalhos escolares daqui 30 anos, por exemplo, que eu não sei qual vai ser a fonte e como vai ser considerada essas fontes, né? Não sei quem é que vai estar ainda de pé, porque realmente, por exemplo, TV aberta, a tendência é que se acabe. Como vai acabar, se vai ser substituído, se vai ficar só streaming, se vai ficar streaming em alguns canais a cabo, não sei. Não sei. O que vai acontecer eu não sei. Porque até os canais de streaming têm tido problemas, têm tido demissões. Então isso é uma... né, a gente não sabe para onde vai. Mas, partindo deste princípio, das fontes utilizadas, e aí lógico, da confiança dos bispos nesta equipe, que tem, sim, ela tem um direcionamento político, ela tem, né, uma linha política adotada, o cara vai ler, ele acredita que aquilo ali não é uma coisa de esquerda, ele acha que é uma acusação infundada. Por quê? Não, é o oficial. O oficial não exerce uma polarização, o oficial é neutro, né? Porque se acredita ainda que existe neutralidade, não existe interesse na imprensa, na universidade, e acha-se que não, o que está se fazendo, descobrindo, conversando, não é ideológico, é o dos tempos, é a discussão do momento, é a discussão do tempo que nós estamos. Então é desta maneira que se pensa, é dessa maneira que se fala. É por isso que você foi surpreendido alguns anos atrás com um papo de gênero que ninguém falava. Onde você ouvia isso? Em lugar algum. De repente estava todo mundo falando, não sei o que, do gênero e tal. Aí começou a discussão do gênero. Exatamente por isso. Porque vem alguém lá na universidade, traz uma teoria, essa teoria é aceita, ela começa a ser discutida, outras pessoas começam a fazer o estudo a partir deste princípio. Nós não estamos nem discutindo se o princípio está certo ou errado, mas vai a partir desse princípio. E aí, conforme ela ganha espaço nas grandes universidades do mundo, ela adota o mesmo tom em universidades menores, em universidades de outros países, e chega-se no Brasil, né? Então, uma das coisas ao qual nós somos amplamente influenciados é os Estados Unidos. Isto é uma verdade. A gente é muito influenciado pelos Estados Unidos e pelas universidades americanas. As universidades americanas têm adotado esse tipo de tom, né? Linguagem, né, desta linha também, mais à esquerda. E, consequentemente, isso é adotado pelas outras universidades como a nova tendência daquilo que se deve discutir, seja socialmente, né, seja filosoficamente, seja cientificamente. Isso acaba adotando. Da universidade isso vai para a cultura. Então isso começa a ser discutido no jornal, começa a ser discutido naqueles programas gerais da tarde, que é o debate, né, que muitas vezes tem lá apresentadora, artistas que não sabem de porcaria nenhuma, mas eles dão o seu pitaco. E todo mundo começa a discutir aquilo. Isso aí é chamada a tendência do momento. Mas quem que define essas tendências? Entende? Então, quando a CNBB adota esta linha, ela está concordando com toda a linha que vem. Aí você pode dizer para mim, calma, Leandro, mas veja a nota de rodapé. Veja que eu não saí da nota de rodapé. É por isso que eu não vou fazer um baseadão sobre o texto e parte a parte refutando, porque só isso daqui já nos dá o problema. Olha o que está lá na coisa. Este é um texto do produto da equipe de análise de conjuntura. É um serviço. Não representa, contudo, a opinião da conferência. Não representa. Inclusive, eu até disse no começo, esse texto foi vazado porque alguém já ficou bem bravo, falando, não é possível, isso aqui é um absurdo. E vazou o texto para que as pessoas pudessem ler.
né? Nós estamos fazendo já no momento em que o evento está ocorrendo. Mas, beleza, ele não representa a opinião da conferência, mas ele vai ser a base, ele vai ser o texto base, vai ser o texto que orienta. Aí não é o texto base principal porque nós vamos formular. Não, mas esse texto orienta os pontos de vista de vocês. Indiferente de quem você votou. Né? Indiferente se o bispo, né, na eleição lá votou no Bolsonaro, votou no Lula ou votou em qualquer um dos outros candidatos. Né? E aí no segundo turno votou em um ou no outro. Este texto foi o direcionador, será o direcionador das opiniões da CNBB como um todo. Ainda que tenha quem não concorda, ainda que tenha quem discorda. O que deveria ser feito então, Leandro? Ué, não está se reclamando de polarização? Então faltou uma autocrítica aí. Não deveria se reclamar da polarização. Deveria se falar, olha, a polarização pode ter os seus excessos, esses excessos são prejudiciais quando eles trazem violência, quando eles criam problemas, né, de amizades e tudo, mas isso é uma coisa que é importante ocorrer porque você precisa ter situação e oposição. Se você tem situação e oposição, você tem um país maduro, porque a democracia não é representativa. Então, para representar, precisa haver quem se opõe, quem concorda, quem discorda. Quando você simplesmente pega o texto já descarrega, observando assim, tudo que se governa agora, há um porquê, aqui eu entendo os porquês, o outro eu não entendi o porquê, tudo era desumano, tudo era desleal, tudo era ruim. Então você está realmente criando uma tendência muito, muito estranha para quem reclama tanto de polarização. Porque na verdade você não quer que haja discussão política, você quer que as pessoas discutam a partir dos seus princípios. E aí com os seus princípios, agora esses princípios estão certos, a gente discute a partir daqui. Se alguém olhar de cima e falar, mas eu não concordo com isso aí. Vou dar um exemplo aqui, que é uma das coisas que é comentada. Né? Quando pega e fala assim, agora está se discutindo, porque isso aqui está mencionado logo na introdução. Está se falando lá de... Eu nem vou falar de 8 de janeiro, porque isso aqui... Meu Deus do céu. Né? Está se falando lá da tal PEC da transição. E ele fala assim, que ela é promulgada, né, 145 bilhões, duração de 1 ano, né, e teve auxílio supremo do STF, que decidiu tornar inconstitucional as emendas do relator, mais conhecido como orçamento secreto, né, e a determinação retirada do benefício social do teto de gastos. A exclusão do benefício do teto e a aprovação do PEC asseguram o uso de recursos para outras despesas. Você percebe que existe um otimismo no tom, nas palavras e tudo mais. Mas poxa, então por que pessoas desta mesma linha diziam, não por causa do negócio do relator, né? Que não era utilizado esse nome, tá? O pessoal não usava, né? Chamavam de orçamento secreto, né? O pessoal chamava realmente de orçamento secreto. Por quê? Porque falava assim, não, estão querendo quebrar o teto de gastos, querem gastar mais. E todo mundo concordava que não podia gastar mais. Aí agora, não, mas peraí, mas existe um porquê. Ué, por que existe um porquê? Se vira, meu velho. O país não pode gastar mais do que tem de valor. Aí agora pode, entende? Mas o pior não é isto. O pior é quando entramos realmente no texto. E aí vai se mencionar diversas questões. E aí, primeira coisa, você vai fazer uma análise política. Eu sei, tem um monte de gente lá que é muito mais inteligente, deve ter doutor, tudo mais. Mas, quando você vai fazer uma análise política e você fica... Tudo bem, as fontes são a imprensa oficial, mas você não pode ficar preso nos jargões da imprensa oficial. Quando você usa demasiadamente democracia e você não explica
ou antidemocrático. E você não explica por quê. Aí começa a falar assim, né, outros termos. Discurso de ódio, polarização, e aí fica repetindo essas coisas. Né? E aí, então, desigualdades. Mas espera aí, cara. Você não pode. Você não pode. Vocês querem que eu seja mais direto? Sejam, ainda que vocês não gostem, sejam um pouquinho, só um pouquinho. Vocês estão falando com a igreja. Eu sei que tem professores, eu sei que tem, né, caras de análise política. Sejam só um pouquinho mais rigorosos com os termos e as palavras. Assim, se pudesse ser um pouquinho tomista nessas horas, seria bem legal. Porque aí vocês parariam de ficar usando termos de modo muito aleatório, ou simplesmente eu vou colocar aqui a palavra democracia porque todo mundo entende. Nem todo mundo entende. Até porque às vezes eu tenho a impressão que democracia, na cabeça de muita gente que escreve, não é nem de quem lê, de quem escreve, é assim: eu vou falar para as pessoas democracia. E elas vão entender participação de todos, respeito de todos e tudo mais. Mas para mim tem um outro significado. Tem o meu grupo no poder e o dos outros presos. Então é muito difícil quando eu já olho para o outro e eu já entendo assim: não, tinha que estar preso. Por que tinha que estar preso? Não, a política está errada. Por que a política está errada? Isso precisa ser explicado com clareza. Né? E não é. Digo mais. O nosso grande empenho social, é o que eu estou fazendo em todas as aulas do curso Catequese para o Fim da Treta, vão nessa linha social. Eu falei aqui. Então, senhores, ainda que se diga: não, mas nós trabalhamos, é pelo bem, nós trabalhamos. Meu, na hora de falar das coisas sérias, vocês não falam. Na hora de falar quais foram os problemas que já começaram, eu vou falar de uma coisinha que vocês fizeram nesse texto e foi uma passação de pano. Por quê? Porque na hora de fazer a crítica ao governo anterior, dá-se o nome do presidente. Na hora de mostrar que rompeu-se o acordo que se tinha do país com outros contra o aborto, o que é que se fez? Chamou governo, para dar a impressão de quê? Qual que é a impressão que se dá quando fala governo e não se dá o nome do presidente como o causador? Porque ele falou, ele já tinha falado, ele já tinha dado declaração na campanha que ele ia trabalhar, né, pela aprovação e pelo fim do não, né, da proibição. Isso já estava nos discursos. Para que mentir? Por quê? Porque quer se criar uma narrativa. Né? Então eu não estou falando para os bispos que os bispos pensam assim. Tenho certeza que não. Tenho certeza que os bispos são contra. Mas a equipe aqui passou o pano para o governo. Então não fala o nome do presidente, não fala que foi a equipe do presidente, e aí fala governo. Eu posso com isso? Podemos ir mais longe? Aí fala assim: cada vez mais, página 8, as eleições estão polarizadas. É claro, tem que estar. Tem que estar. Nós tínhamos aqui PT e PSDB, os dois pensam a mesma coisa. Na verdade, nós só estávamos tendo, né, o confronto da década de 60, que os comunistas enfrentaram os socialistas, porque os socialistas estavam chateados com Stalin, apontaram os crimes de Stalin, e os comunistas falaram: não, peraí, não é bem assim, olha, peraí, vamos ver, porque a gente tem o Trotsky, porque a gente tem isso, ó. E é só: não, queremos adotar de um outro modo. É isso. Então nós ficamos com esse negócio aí, ou esquerda, ou a outra esquerda aqui. É por isso que eles diziam que o PSDB era de direita. Se você não sabia, agora você já está sabendo. Quando foram denunciar os crimes de Stalin, a esquerda se divide e forma duas. Uma mais socialista, que vai dizer: não, a gente tem que esperar como se fosse uma profecia. As palavras de Marx. A outra: não, a gente tem que fazer a ação, o negócio acontecer. Não, mas nós precisamos participar da eleição. Sim, a gente tem que participar da eleição, mas se a gente puder tomar o poder, a gente toma. Então, um era um pouco mais agressivo, outro um pouco menos.
Um apoiava mais a linha russa, o outro nem tanto, o outro tinha uma outra linha. E fica nessas coisas. Mas no fim das contas todo mundo está pensando a mesma coisa. Né? E veja isso. Veja isso. Nossa região, a democracia vem sofrendo diversas turbulências. Desde casos mais extremados como a Venezuela e sua tragédia humanitária sem proporções. Aí você pensa, vão falar das maldades do Maduro, das pessoas passando fome e tudo mais? O que eles vão colocar como culpa? Nada disso. Não tem ditadura. O problema é o seguinte: em meio a pesadas sanções e bloqueios econômicos impostos pelos Estados Unidos. A pergunta é: os bloqueios econômicos e sanções impostos pelos Estados Unidos vieram antes ou depois das palhaçadas do Maduro e do Hugo Chávez? Das pessoas passarem fome e de todos os outros problemas, inclusive da tomada da Petrobras, né, que tinha lá na Venezuela, foi tomada. E aí? O que veio primeiro? Veio a sanção americana ou veio o autoritarismo e ditadura venezuelana Chávez/Maduro? O que veio primeiro? Então, quando você escreve um negócio desse aqui, você está zoando com a minha cara, você está tirando com a minha inteligência. Eu não sou doutor que nem a turminha aí, mas burro eu não sou. Não a esse ponto de não saber. O problema são as sanções. Não são as sanções. As sanções vieram depois porque você está sendo desumano com o seu povo e você está querendo ainda passar por cima de todo mundo. Não dá. Né? Fora os discursos na ONU que lamentáveis, seja do Maduro, seja do Chávez. Então essa falta de... é passada de pano, né? Já que é um termo, já que vocês gostam de jargão, estão passando pano, né? Agudização do autoritarismo na Nicarágua. Opa, falou alguma coisa aí da Nicarágua, que legal. Vamos ver. Como frente aos desafios de governantes de países tão importantes como o Chile, a Colômbia e o Equador, além dos dos novos processos eleitorais em curso no Paraguai, na Argentina e um pouco mais adiante no Uruguai e no México. São tensões que apontam para uma situação de instabilidade. Está falando ainda da polarização. Isso é normal. Tem que ter. Gente. Precisa ter. Você não garante. Aliás, gente, a democracia, eu já expliquei isso. Tem a aula lá dos poderes, das formas de governo. A democracia é o mais fraco dela. Porque ela é instável, sim. Ela possui uma instabilidade, ela possui problemas, ela sempre vai estar em risco. Ai, nossa, a democracia está em risco. Todo dia. Todo dia. Todo dia a democracia está em risco. Porque sempre tem alguém com plano de poder. Eu vou deixar o final para falar do dia 8. Que veja que eu nem vou. Não dá para falar tudo. Não dá para questionar ponto a ponto. É um monte de coisa. Mas como aqui está falando da Nicarágua, falou da Venezuela, vocês já viram o problema. Eu vou falar da Nicarágua agora. Vamos lá. O caso nicaragüense merece uma atenção por conta do recrudescimento autoritário do governo. Quer dizer, o autoritarismo recrudesceu. Eu entendo recrudescer por diminuir. A rebelião contra a ditadura de Daniel Ortega na Nicarágua completou 5 anos. Qual é a linha, o espectro político de Daniel Ortega? Pergunto para você. Se você não sabe, vai atrás. Qual é o espectro político do Daniel Ortega, que hoje é o ditador da Nicarágua, expulsou quase toda a Igreja Católica? Quem ele não expulsou, ele prendeu. Qual é o espectro político? O espectro político dele não é mencionado no texto. Não há nenhuma crítica, porque ele parte desses princípios para aprender. Inclusive ele culpa toda a igreja, todos os padres, bispos que o criticam de fake news. Então, tudo que falar de fake news daqui para frente foi porque a pessoa não analisou estes detalhes que estão ocorrendo em outros países e que até ocorrem no Brasil, né? Porque é muito fácil eu falar de fake news, eu falar de mentira isso e aquilo, e eu concordo com a Vaza Jato, que foi um hacker que foi lá, pegou, né, conseguiu uma massa de dados de WhatsApp, de Telegram, de um monte de gente, e só soltou alguns que a gente não sabe procedência. E aí
De repente todo mundo começou a aceitar isso como válido. Não tem algum problema aí, não? Aí depois falar de notícia falsa? Qual é a chance disso ter pego vídeos e textos apenas que interessam? Apenas aquelas conversas que interessam? Ou eu alterar as conversas para dar um sentido? A gente não sabe. Foi um hacker. Foi roubo. Você roubou coisas que eram privadas, conversas privadas, e aí você parte do princípio de que não, eu estou fazendo a justiça. Então. Coincidentemente, depois disso, quase toda a imprensa parece que mudou de opinião a respeito de um monte de coisa, né? A respeito dos governos, a respeito de 2016, a respeito do presidente atual. Não, mas ainda xingam ele, meia dúzia, né? Fora a perseguição com aqueles que mantêm o discurso contra. Então, eu vejo problemas aqui no Brasil em relação à comunicação, hein? Pois é. São tensões que apontam para uma situação de instabilidade e pouca solução dos problemas graves dos povos da nossa ameríndia. O caso nicaragüense merece recrudescimento autoritário. Vejam o problema. Pergunto de novo. Qual é o espectro político de Daniel Ortega? Ele é amigo de quem? Na eleição teve gente que foi questionada. Que tem foto. Participa de grupos, né? Tem grupos de reunião, né? Já disseram que não tem nenhuma influência, então participa de grupos de reunião entre partidos de mesmo espectro político na América Latina, se reúnem e tudo mais. Tá lá, você acha foto, você acha tudo. Qual é o espectro político do Daniel Ortega? Ele diz que houve uma rebelião contra a ditadura dele. Ditadura mortal. E realmente é, porque tem gente que morreu. Né? Realmente é, porque toda a Igreja Católica está sendo expulsa. Realmente é, porque o Papa reclamou. O Papa comparou ele a 1917 na Rússia e 1933 para frente na Alemanha. Acho que ele comparou com dois problemas que nós temos. Aí diz assim: nascida da luta contra uma reforma neoliberal da Previdência Pública. Ela se generalizou como uma demanda democrática contra o regime e enfrentamentos à repressão do regime. Peraí. Então, o problema do Daniel Ortega não é o seu espectro político. É porque em meio a tudo aquilo, e todo mundo sabe, gente, todo mundo sabe, que quando você se torna presidente, mesmo que você vire um ditador, mesmo que você adote política, você vai ter de fazer alguns ajustes econômicos, às vezes que não são os que te agradam. Você vai ter às vezes que fazer algumas coisas que não são legais. Por exemplo, se o seu país começa a ser atacado por alguém e você vai ter que se defender, não é legal essa decisão dele falar: nós vamos ter que entrar, nós vamos ter que guerrear contra outro país porque o outro país está nos atacando. Mas se eu não fizer isso, nosso povo vai sucumbir. Então eu preciso me defender. Me parece que ele tomou algumas decisões econômicas, mas as decisões sociais, que são essa questão da expulsão da igreja, os comentários que ele faz, são o que então? Qual é o espectro disso? Essa é a grande pergunta. Por que é que vocês fizeram questão de dizer que a reforma econômica ela era neoliberal, a questão da previdência pública? Provavelmente isso está muito atrelado a aposentadoria e tudo mais. É o INSS deles. Pronto. E aí esse é o grande problema que gerou confrontos e tudo mais. Aqui no Brasil teve discussão e tudo mais, mas no fim aprovou. Né? Depois do impeachment, depois de todas as tensões e confusões, aprovou-se. Apesar de tudo, até surpreendente, nunca tinha visto isso, o pessoal participar de manifestações pró. Não teve nem manifestação contra, foi manifestação pró reforma da Previdência. Aí, o pessoal até discute que deveria se fazer mais alguma coisa, mas
indiscutível que teve manifestação pró-reforma da Previdência no Brasil. E aí aí começou-se uma luta, isso aí virou uma coisa, e esse é o grande problema. Então você vê claramente que eles estão acusando, estão falando de exilado, eles vão falar, não, mas olha que nós falamos, quantos foram presos, e que ele deu golpe para não ser, ele prendeu todos os candidatos da oposição. Então, mas ele pode ter prendido os candidatos da oposição da mesma forma que hoje está tentando manter e se fazer leis que proíbam as pessoas de falar contra, porque dependendo da aprovação da lei hoje ou não, o que vai se acontecer é, se amanhã eu discordar do governo atual e falar, olha, ele cometeu um erro, prevaricação, ou igual eu falei do impeachment, olha, nesse negócio daí, isso aí é um crime administrativo, isso aí incorre em impeachment. Ele pode alegar que eu estou cometendo tentativa de golpe e me prender. Entende como o negócio pode ser bem manipulado dependendo da linguagem? Por isso que ele acusava tudo quanto é bispo, tudo quanto é padre de fake news. Percebeu o problema? Percebe que aí não adianta falar que o Papa Francisco chamou de ditadura grosseira, né? Que é um regime de várias violações de liberdades, porque a tendência é essas violações de liberdades, se não tomar cuidado, se já não aconteceram em casos, por enquanto, muito claros e específicos. Nós poderíamos dar nomes aqui. E eu não vou dar os nomes agora, tá? Não vou dar nomes, porque não faz parte do que foi discutido aqui. Não daria os nomes. Mas, alguns nomes, às vezes, a gente poderia. Né? Às vezes, um senador ou deputado retirado de seu cargo, porque apenas xingou de modo agressivo alguma autoridade, e aí, de repente, ficou mais criminoso do que alguns criminosos verdadeiros que a polícia agora teve que devolver até helicóptero. E aí você fala, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa injusta. Opa, cadê o senso das proporções? Onde estão eles? Então, veja o problema. Olha quantas coisas eu estou trazendo com poucos parágrafos. Então, é um texto extremamente complicado. E que cria-se uma tendência e problemas muito grandes. Né? Mesmo o bispo, que não é desta linha, mas ele lê como quem, há muito tempo atrás, acordava todo dia de manhã, comprava seu jornal para ler o jornal, porque assim ele se mantinha informado. Hoje a gente já descobre que jornais, revistas, periódicos e universidades possuem sim, né, um espectro político, possuem sim interesses, e ainda que algumas pessoas às vezes dentro lá das emissoras, da TV, de tudo mais, tem o seu espectro político. Se o interesse da empresa estiver maior, ele vai obedecer esse interesse. A não ser que ele seja realmente muito devoto àquilo, ele sai. A grande maioria fica e obedece aquilo que está sendo falado, e obedece aquilo que está sendo dito e segue. E aí? O que nós vamos fazer a partir de agora? Porque eu estou colocando realmente em xeque as fontes utilizadas. Todas. Ah, Leandro, mas vai tirar a fonte da onde? Como é que nós vamos fazer? Então, você tem que tirar a fonte de todos os lugares hoje em dia, meus amigos. Entendeu? Ah, mas não dá, a gente não tem condição. Bom, a equipe de trabalho que vocês têm ali, poxa, vocês não conseguem? Todos vocês só assistem as mesmas coisas, né? Só vão nas mesmas fontes, jornais sempre os mesmos. Como é que eu consigo olhar? Você não precisa. Eu preciso ler tudo? Pô, nem sempre, não tem todo esse tempo. Mas se você trabalha com isso, não é o meu caso. Mas se eu preciso ver um fato ocorrendo, por exemplo, eu quero estudar sobre um fato, eu vou entrar no site da Globo, da UOL, do Estadão, da Folha e de outros. Sim, não tem nada de errado. Aí eu vou, se é um negócio que também está sendo tratado aqui, mas está sendo falado lá fora, eu posso olhar também os jornais, sei lá, New York Times, a Fox, tem outros lá, até esqueci o nome agora.
mas sei lá, Economist, entre outros, né? Então você vai entrar nesses daí. Mas hoje as pessoas dão entrevistas em podcasts e contam fatos e dão fontes, né? Outra coisa, hoje eu sugiro, apesar de toda a irritação que vocês têm com polarização, eu sugiro que façam 2 grupos para fazer 2 posicionamentos e aí sim vocês pesam. Então já que as pessoas deixa esse pessoal que é mais alinhado à esquerda pode fazer o texto, eles são católicos, eles professam a fé na Igreja Católica em Nosso Senhor Jesus Cristo. Se sim, permanece. Se não, cai fora. Ai não, mas tem um cara muito inteligente. Cai fora, cai fora. Nós não precisamos dessa pessoa. Não precisamos. Não, mas ele é muito inteligente, ele é um doutor. Então, se você tiver uma fonte boa, pega o livro dele e você pode utilizar, mas ele não tem que falar conosco. Isso é tão ridículo quanto o Faustão pedir informações da Sexta-feira Santa pro Leandro Carnal, que é ateu. Né? Ai, mas ele é muito inteligente e tal, mas ele não é católico. Toda a opinião dele vai vir enviesada, ele vai escancarar, vai dizer que não precisa, que é bobagem. Aí ele vai tentar achar algum lugar, algum dia que alguém não precisou para as pessoas, né, não fazerem jejum na Sexta-feira Santa, por exemplo. Então é esse o problema. Tá se perguntando errado, tá se fazendo a pergunta certa para a pessoa errada. Então façam 2 grupos. Fala assim, não, a gente sabe que esse pessoal tem uma linha, um espectro político à direita e esse aqui tem à esquerda. Beleza. Aí eu acho que diminui um pouco os problemas. Aí os senhores bispos, leem as 2 conjunturas e debatem. Olha só que democracia bonita. Vocês vão poder debater 2 pontos de vista e aí vocês mesmos falam. Vocês dão, olha, nós queremos que vocês relatem o que aconteceu no governo brasileiro nesses 100 dias. Nós queremos que vocês falem da Nicarágua, da Venezuela, né, do crescimento da China e da Rússia, desses problemas de direitos humanos, dos problemas de meio ambiente, que estão discutidos aqui, mas está discutido só por um olhar. Aí o que acontece? No olhar desse pessoal, todo mundo que não é meu é bandido. E os outros aqui é justificável. E se ele cometeu algum ato muitíssimo grave, é porque ele está fazendo alguma coisa do outro espectro político. Caso que eles falaram aqui do Ortega. Quer dizer, o Ortega deixa de ser de esquerda e se torna um neoliberal. Veja se eu posso com isso. É igual um bando de gente que fala, não, a China é capitalista. Por quê? Porque ela vende produtos. Capitalismo não é espectro político. Capitalismo é ferramenta econômica e ela é utilizada tanto por gente de esquerda quanto de direita. E você continua pensando assim... Por quê? Porque você só fica nas fontes oficiais, na imprensa oficial. Então, todos os restantes e tudo mais, e setor bancário, e discussões, tudo isso, ok. Agora, eu penso que tem que vir das 2 linhas. Né? Porque aí, senão, qual que é o problema? O problema é que a gente cria uma ideia igual. Aqui, os caras desceram a lenha, mas desceram a lenha na taxa Selic por causa do Banco Central. Mas não teve ninguém para reclamar de imposto. Que nós pagamos a maior taxa tributária do mundo e agora quer se aumentar ainda mais a taxa tributária e quem paga é você, consumidor. Se você não sabe, aguarde. Ia sair essa semana. Esse vídeo aqui está adiantado. Né? Foi adiantado porque não podia deixar para semana que vem isso aqui. Mas semana que vem vai sair um vídeo, o mínimo que você precisa saber sobre impostos. E aí você vai entender onde é que implica, como é que é calculado. É lógico que eu não vou ficar com análises fiscais muito complicadas, eu não vou pegar imposto a imposto, ainda que eu pudesse, porque eu trabalho com isso. Né? Mas eu não vou dar uma aula complexa de ISS, SPED, não, mas, gente, você aumenta o imposto, você coloca imposto, por exemplo, você deixa voltar o imposto na gasolina, que foi uma das coisas que foi feita para tentar dar uma segurada nela. Você recoloca, o Estado também recoloca os 18%, 25%, é
ela aumenta. Por quê? O cara tem que fazer o cálculo para ele colocar a margem de lucro. As empresas não vivem sem lucro, tá? O cara precisa pagar os funcionários e não pode passar fome também. Empresa não é instituição de caridade. Então, cada um no seu lugar. Então, precisamos pensar isso. Precisamos pensar dessa forma. Não podemos simplesmente levar aí de qualquer jeito. Mas aí é lógico que ainda se xingou, né? Se reclamou do teto de gastos. Porque isso aí não é bom. Não consigo entender. Por fim, só para dizer que não falei, eu até agora não entendi o que é que vocês quiseram dizer com identitarismo. Eu achei que vocês iam criticar a ideologia de gênero que fica muito baseada nisso. Ficou confuso, não entendi, não estou preocupado. E eu não sou favorável a esse negócio de falar Estado mínimo. O que é Estado mínimo? Então assim, o pessoal fica falando de Estado mínimo. Quem fala de Estado mínimo é aqueles liberais e tal. Não é esse pessoal é minoria. Esse é uma minoria. Vocês não defendem essa minoria, vocês nem gostam deles, porque acham que a opinião deles não presta. Mas sei lá, outra coisa. Vergonhoso. Já depois da página 15 vai se falando de que está se fazendo mecanismos, né, de desenvolvimento de mecanismo, né, para controlar a questão de corrupção. Poxa. Será que eu preciso falar da Lava Jato? Eu preciso falar do que aconteceu com a Petrobras? E a Lava Jato não acabou, gente. Eu tenho amigos que trabalham em empresa que estavam envolvidos nesse negócio, né, e quase passou o feriado sem o salário. Por quê? Porque ainda a justiça está em cima, o banco está em cima, barraram conta, e não vamos receber. Não, de repente liberou, receberam. Né? O banco, né, e fica as brigas ainda com empresas. E aí no fim, quer se criar a narrativa assim. Não, mas são só as empresas que sempre têm os seus interesses terríveis e conduzem os políticos bonzinhos que não têm culpa porque são usados. Para, gente. Vamos parar de ser inocente. Defenda o seu político, mas não desse jeito. Para com esse negócio, né? Eu ouvi um monte de gente na eleição. Porque esse pessoal fica devoto. Isso não é uma devoção. A político, né? Vocês querem que eu acredite que são pessoas honestas e idôneas? Vocês me desculpem, não dá. Porque criou-se a cultura de que os políticos são corruptos. Porque são! Né? São! Por quê? Porque a gente pode ir de longe, bem longe, né? Até na República Velha. Não precisa só falar da Nova República após 85, mas essa após 85 tem um monte de coisa. De Fiat Elba a Petrolão. Né? Vários problemas. Né? De crise das ambulâncias, do bingo, mensalão, Petrolão. E vem falar pra mim que vocês não estão envolvidos. Não, todos nós fomos corrompidos pelos empresários malvadões. Para com isso. Sejam homens. Né? Então, tomem vergonha na cara. Né? Então, parem com essa coisa de... eu não sei o que vai acontecer. Não, então sejamos muito sérios, sejamos prudentes e sigamos. Eu não vou falar mais porque nós já vamos bater 1 hora de vídeo. Né? Mas eu acho que você entendeu onde é que está o problema, né? Eu estou tentando ir na base do problema, na base da coisa, aonde o negócio impacta. E a coisa está impactando exatamente aí. Enquanto vocês mantiverem apenas um tipo de leitura, apenas um tipo de viés, vão vir sempre as fontes e as bases e os filósofos que têm esse tipo de viés. E aí todo mundo vai ficar dizendo para vocês, senhores bispos, que vocês são comunistas, mesmo que você não seja. Porque você só está olhando uma fonte e está desconsiderando todas as outras. E achando que nenhuma das outras presta. E achando que ninguém mais tem nada a ver. Mas os caras aqui passaram um pano para as ideologias e tudo mais.
E aí todo mundo faz errado, menos eles. O deles é sempre justificável, o deles sempre está correto, sempre pode, e o dos outros não pode, porque o dos outros sempre tem uma ideia de controle, de pressão, de não respeitar direitos humanos, de não respeitar os brasileiros, e que o governo agora colocou, né, na posse um indígena. Mas vocês não elogiaram que em 2019 a primeira-dama falou em Libras. E não é uma inclusão? Entende como vocês fazem as coisas? É muito estranho. E por isso, senhores bispos, né, eu estou falando da equipe de análise de conjuntura. Por isso, senhores bispos, quando acontece um negócio desse, veja, não dá para eu defender. Aí vão acusá-los. Vamos dizer que vocês são comunistas. Às vezes nem são. Eu até acho que não é. Até acho que vocês são católicos. Pode ser que um seja infiltrado, mas não acho que todos são. Mas eu não tenho como pegar e falar esse é, esse não é. Mas entendam, ou os senhores são inocentes, no sentido de não saber e estão acompanhando tudo isso, ou realmente são infiltrados. E aí, se é infiltrado, sabe exatamente o que está fazendo, está utilizando da linguagem, está utilizando da narrativa, está utilizando disso para criticar e não permitir o crescimento de grupos que discordam desse tipo de posicionamento. Mas eu já li no 512. É proibido e pecado e é condenado pela igreja. Comunismo, socialismo e liberalismo. Então, se você defende qualquer uma dessas coisas, saiba que você está em pecado gravíssimo, porque o 512 está dizendo lá, e isso aí está no 7º mandamento. Tá bom? A todos vocês, que Deus os guarde.